Existe um silêncio que grita. Você já ouviu? Não é o silêncio da paz, nem o silêncio da meditação. É o silêncio que vem depois que a tempestade passou e levou tudo. É o silêncio que ecoa nos escombros de um sonho que desabou, de uma promessa que se quebrou, de um coração que se partiu. É o som do fim. E talvez, neste exato momento, esse silêncio seja a única coisa que você consegue ouvir. Você sabe do que eu estou falando. Você já esteve ali de pé no meio do que antes era a sua vida, o seu plano, a sua segurança. Você olha ao redor e tudo o que vê é poeira e pedaços. Aquele relacionamento que era o seu porto seguro, agora é uma ruína de palavras não ditas e de uma despedida que rasgou a sua alma. Aquele emprego que definia quem você era, aquela carreira que você construiu com tanto suor, de repente, não existe mais. E com ele se foi a sua identidade. Aquela saúde que você nunca questionou, abalada por um diagnóstico que soou como uma sentença. Aquela amizade que você jurava ser para sempre, desfeita por uma traição, que deixou uma ferida que parece que nunca vai cicatrizar. Você está ali, no chão frio dos escombros, sentindo o gosto amargo do pó na sua boca e a sua alma, exausta, grita uma única e terrível palavra: fim. É um ponto final. Definitivo. Inquestionável. A história acabou. As cortinas se fecharam. Não há mais para onde ir. A sua mente se torna um tribunal cruel. E você é o réu, o juiz e o carrasco. As acusações vêm como uma avalanche. Você fracassou. Você não foi bom o suficiente. Você confiou demais. Você cometeu um erro irreparável. E a sentença é sempre a mesma, uma vida inteira de arrependimento, olhando para o que poderia ter sido, mas que nunca mais será. Nesse lugar, a esperança é uma estranha, a fé parece uma piada, de mau gosto, e Deus parece distante, um arquiteto que abandonou a própria obra no meio da construção. E é exatamente neste lugar de desolação que o inimigo da sua alma adora trabalhar. Ele chega de mansinho, não com um grito, mas com um sussurro venenoso direto no seu ouvido. Ele se senta ao seu lado, nos escombros, aponta para cada pedaço quebrado e diz: viu? Eu te avisei. Era bom demais para ser verdade. Deus te abandonou. Não há mais nada para você aqui. Esse buraco em que você está é o seu lugar definitivo. Acostume-se com a escuridão, porque ela é a sua nova casa. E a pior parte é que quando você está ferido e cansado, o sussurro dele parece a mais pura e lógica verdade. Afinal, as evidências estão todas ao seu redor. Não estão. O caos, a dor, a perda. Tudo grita: fim. Mas eu não vim hoje para te dar tapinhas nas costas, com palavras fáceis e vazias. Não vim para dizer que não dói, porque eu sei que dói. Dói tanto que, às vezes, respirar parece um esforço sobre-humano. Eu não vim com uma fórmula mágica. Eu vim com uma verdade. Uma verdade tão poderosa que ela não apenas consola, ela reconstrói. Uma verdade que tem o poder de descer até os alicerces quebrados da sua alma e começar a erguer algo novo, algo mais forte, algo que o inferno jamais poderá derrubar. Antes de continuarmos, eu quero que você seja honesto com seu coração. Se você já se sentiu nesse lugar, nesse chão de escombros, se você já ouviu o grito silencioso do fim, eu quero que você deixe um amém sincero nos comentários.
não como um ritual, mas como uma declaração de que você está aqui presente e que seu coração está aberto para ouvir. Curta este vídeo e se inscreva no canal, não porque isso me ajuda, mas porque a verdade que vamos descobrir juntos hoje é uma âncora e eu não quero que você perca a chance de se agarrar a ela. A verdade é esta, e eu peço que você a deixe penetrar fundo no seu espírito. O seu conceito de fim é dramaticamente, fundamentalmente diferente do conceito de Deus, onde você vê um ponto final. Ele vê uma vírgula, onde você vê um túmulo. Ele vê o solo fértil, onde ele está prestes a plantar a semente de um milagre. Onde você vê o fim da história, ele está apenas virando a página para começar o capítulo mais importante de todos. O fim que você viu, meu amigo, minha amiga, não foi o fim. Foi o começo que Deus, desde sempre, planejou. E é exatamente aí, nesse chão de escombros, onde a sua alma ainda sente o frio da perda, que eu te convido a fazer algo que parece impossível: levantar a cabeça. Eu sei, parece loucura. Cada fibra do seu ser quer olhar para baixo, para a devastação, para o que foi perdido. Mas eu te peço por um instante apenas, por um instante, confie em mim e olhe para cima. Porque o que você está vendo ao nível do chão não é a história toda. Na verdade, não é nem o começo da verdadeira história. Antes de mergulharmos juntos nesta nova perspectiva, um pequeno convite que pode mudar tudo. Se você está pronto para pelo menos tentar enxergar as coisas de um ângulo diferente do jeito de Deus, comente o número 2 aqui embaixo. Pense nisso como o seu primeiro passo para subir um degrau e ver além das ruínas. Se inscreva também para não perder um só momento desta jornada de reconstrução. E eu te prometo, fique até o final. A forma como Deus conecta os pontos no final vai surpreender e acalmar o seu coração. Agora, respire fundo. Nós, como seres humanos, vivemos a vida a partir da nossa limitada perspectiva. Enxergamos o que está diretamente à nossa frente, a conta que precisa ser paga, a palavra dura, que ouvimos a porta que se fechou, a dor aguda no peito. Somos como alguém que foi convidado para ver a criação de uma tapeçaria magnífica, mas o único lugar que nos foi dado para olhar é o lado de trás, o avesso da obra. O que nós vemos dali, uma confusão absoluta, um emaranhado de fios que parece não fazer o menor sentido. Nós vemos os nós apertados e feios, que representam aquelas discussões que nunca foram resolvidas, aquelas feridas que foram amarradas às pressas, mas que ainda doem. Vemos os fios soltos pendurados que simbolizam os começos que não tiveram um fim, as pessoas que simplesmente desapareceram da nossa vida, nos deixando com uma sensação de abandono de algo inacabado. Vemos as cores jogadas de forma aleatória e caótica. Um fio preto de luto atravessando um fio dourado de alegria sem aviso. Um fio cinza de incerteza se enrolando em um fio vermelho de paixão, criando uma bagunça. Olhando para esse avesso, a nossa reação natural é de desespero e confusão. Nós tocamos nos nós e perguntamos: Deus, por que essa dor? Por que esse conflito? Nós puxamos os fios soltos e questionamos: Senhor, por que essa pessoa me deixou? Por que esse projeto não deu certo? Nós olhamos para a mistura caótica de cores e clamamos: que bagunça é essa na minha vida?
Onde está a beleza nisso? Onde está o teu cuidado? Onde está o teu plano? Do nosso ponto de vista, do lado de trás da tapeçaria, a vida parece um erro, um acidente, uma obra de um artista descuidado e indiferente. Parece que os fios da nossa história foram simplesmente jogados ao acaso, sem rima, sem razão, sem propósito. Mas Deus não está olhando para o avesso. Ele é o grande tapeceiro, o artista mestre, e ele está trabalhando e observando a obra pelo lado certo. Do ponto de vista dele, não há caos. Há um plano. Não há acidente. Há um propósito. Cada fio, cada nó, cada cor, que para nós parece um erro, para ele é um toque essencial e deliberado em uma obra-prima que ele está criando com amor e infinita sabedoria. Aquele nó feio e apertado da dor. Do lado certo, ele é o ponto exato que segura duas partes importantes da sua história juntas, dando firmeza e estrutura ao desenho. Aquele fio solto do abandono. Do lado certo, ele é o começo de um novo traço, um novo desenho, que ele está prestes a tecer algo que só poderia começar a partir daquele ponto de ruptura. Aquele fio preto e sombrio do luto que atravessou a sua alegria, do lado certo, ele é a sombra necessária, que dá profundidade e contraste, fazendo com que o dourado do seu consolo e da sua redenção brilhe de uma forma que jamais brilharia sozinho. Cada lágrima que você derramou, do lado certo da tapeçaria, está irrigando uma parte do jardim da sua alma que ele quer fazer florescer. O problema é que nós ficamos tão hipnotizados pela bagunça do avesso que nos esquecemos que existe um outro lado. Nós julgamos a competência do artista pela desordem que vemos sem nunca confiar que ele sabe exatamente o que está fazendo. A Bíblia nos lembra de forma tão linda em Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. É Deus nos dizendo com toda a paciência e amor: meu filho, minha filha, você está olhando para o lado errado. Você está tentando entender a complexidade da minha obra a partir de uma perspectiva limitada. Confie em mim. O que parece um emaranhado para você, para mim, é um retrato da sua vitória se formando. Vamos sair da tapeçaria e pensar nele como Gil, o grande arquiteto. Quando um arquiteto decide construir um arranha-céu magnífico, um prédio que vai tocar as nuvens, qual é a primeira coisa que ele faz no terreno? Ele não começa a colocar tijolos. Ele começa a cavar. Ele faz um buraco enorme, feio, sujo. Ele remove terra, pedras, detritos. Para quem passa na rua, o que se vê não é uma construção, é uma demolição, uma destruição. Parece um passo para trás. Parece que o terreno está sendo arruinado. Muitos de nós estamos nessa fase do buraco. Deus permitiu que estruturas antigas em nossa vida fossem removidas. Aquele relacionamento que ruiu, que te deixou nesse buraco de solidão, talvez fosse uma construção com um alicerce fraco edificada sobre dependência emocional e não sobre o amor verdadeiro que Deus tem para você. E enquanto você chorava pela demolição, Deus, o arquiteto, já tinha em suas mãos a planta de um novo edifício, um relacionamento que te edifica, que te aproxima dele, construído sobre a rocha. Aquele emprego que acabou te deixando nesse buraco de insegurança financeira e de identidade,
Talvez fosse uma estrutura que limitava o seu potencial, que te mantinha pequeno e seguro, mas longe do seu verdadeiro propósito. E enquanto você lamentava a perda do seu crachá, Deus já estava desenhando a planta de uma vocação, um chamado, um lugar onde os seus dons seriam usados de uma forma que glorificaria a Ele e preencheria a sua alma de uma maneira que salário nenhum poderia comprar. O fim que você viu foi a equipe de demolição divina limpando o terreno. E dói, claro que dói. Ver o que a gente conhece sendo levado embora é assustador. Ficar no meio do terreno vazio do buraco nos enche de medo e incerteza. Nós olhamos para o vazio e pensamos, e agora? Mas o arquiteto não está olhando para o vazio. Ele está olhando para a planta. Ele está vendo o edifício glorioso que vai se erguer ali. Ele sabe que para construir alto é preciso cavar fundo. A profundidade da sua dor hoje pode ser apenas a indicação da altura da glória que ele está planejando para o seu amanhã. Você precisa entender isto. Deus não se assusta com a sua bagunça. Ele não entra em pânico com o seu caos. Na verdade, ele é um especialista em trabalhar no meio do caos. No primeiro capítulo da Bíblia, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Era um cenário de caos total. E o que Deus fez, ele não abandonou a obra. Ele pairou sobre as águas e disse, haja luz. E a partir do caos, ele criou a ordem. A partir do vazio, ele criou a plenitude. A partir das trevas, ele criou a beleza do universo. O Deus que fez isso no macrocosmo é o mesmo Deus que está pairando sobre o caos da sua vida neste exato momento. Ele está olhando para os seus escombros, não com julgamento, mas com potencial. Ele está vendo o seu coração partido, não como um caso perdido, mas como a matéria-prima para o seu maior milagre. Enquanto você está focado no que foi perdido, ele está focado no que está prestes a nascer. O que para você é um beco sem saída, para ele é a entrada de um novo caminho. O que você chama de ponto final, ele chama de ponto de virada. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a olhar para o avesso da sua tapeçaria, para o emaranhado de fios, eu te desafio a parar. Respire fundo e, pela fé, tente imaginar o que o artista está vendo do outro lado. Da próxima vez que você se sentir soterrado no buraco da sua perda, eu te desafio a lembrar que o arquiteto só cava fundo quando planeja construir algo extraordinariamente alto. A sua dor é real. Suas lágrimas são vistas e contadas por ele. Mas a sua dor não é a verdade final. A sua perda não é o destino final. São apenas cenas de um capítulo pinceladas em uma tela muito maior, notas em uma sinfonia que ainda não terminou. O fim que você viu e que te paralisou de medo foi apenas a maneira de Deus te dizer, com um amor que transcende o seu entendimento: silêncio, meu filho. Acalme-se, minha filha. Solte as ferramentas. Pare de tentar consertar as ruínas. O mestre chegou. E a verdadeira construção vai começar agora. E se a verdadeira construção começa agora, como você pode participar? Como você pode cooperar com o que esse grande arquiteto, esse tapeceiro mestre, quer fazer na sua vida? A resposta pode te assustar no início. Ela vai contra tudo o que o nosso instinto de sobrevivência nos diz. A resposta não é lutar mais, não é se esforçar mais, não é tentar juntar os cacos
com as próprias mãos. A resposta é render-se, é soltar, é morrer. Essa palavra morrer nos causa arrepios. Nós a associamos com o fim, com a perda, com a escuridão. Mas no reino de Deus, a morte não é o oposto da vida. Ela é a ponte para uma vida maior. Antes de desvendarmos juntos esse mistério poderoso, eu quero te fazer um convite. Se você já se sentiu cansado de lutar e está disposto a, pelo menos, considerar um caminho diferente, o caminho da rendição, comente a palavra semente. Aqui embaixo é um ato de fé, declarando que você está pronto para ser plantado. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque o que Deus vai nos revelar a seguir é a chave que abre a porta de toda nova estação. Jesus, o Mestre da vida, nos deu a chave quando disse em João capítulo 12, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Vamos parar aqui. Quero que você esqueça tudo ao seu redor por um minuto e visualize essa imagem com toda a força da sua imaginação. Pegue uma pequena semente de trigo na sua mão. O que ela é? Ela é uma promessa. Dentro daquela casca dura e pequena, existe o potencial para um campo inteiro. Existe o pão que alimenta a colheita que sustenta. Mas enquanto ela estiver na sua mão, segura, protegida, intacta, ela não passa de potencial. Ela fica sozinha. Ela nunca se tornará aquilo para o qual foi criada. O que é preciso para que essa promessa se cumpra? O que é preciso para que o potencial se torne realidade? A semente precisa passar por um processo que, do ponto de vista dela, é aterrorizante. Ela precisa ser solta. Ela precisa cair na terra fria e escura. Ela precisa ser enterrada longe da luz, longe do que ela conhece. E ali, naquele lugar de aparente fim, a mágica, o milagre acontece. A sua casca, que antes era a sua proteção, precisa se romper. A sua forma original precisa se desfazer. Ela precisa, literalmente, morrer para si mesma, deixar de ser o que era, para que a vida que estava escondida dentro dela possa finalmente brotar. A morte da semente não é a sua aniquilação, é a sua libertação, é a sua transformação. O fim da forma de semente é o começo glorioso da forma de planta que cresce, floresce e produz um fruto que ela jamais poderia sonhar em produzir se tivesse permanecido segura e intacta. Agora, olhe para a sua vida. Muitos de nós estamos vivendo como sementes que se recusam a cair na terra. Nós nos agarramos com todas as forças ao que somos, ao que conhecemos, a nossa casca de proteção. Queremos a colheita, mas temos um pavor mortal do processo de morrer. Queremos o novo começo que Deus promete, mas choramos e lutamos para não abrir mão do final do que é familiar, mesmo que esse familiar esteja nos mantendo pequenos e sozinhos. Queremos que Deus faça algo novo, mas sabotamos o processo a cada passo, tentando nos proteger, tentando manter o controle, nos recusando a sermos enterrados. Pense naquele relacionamento que terminou e te deixou devastado. E se aquele relacionamento fosse a sua casca, era seguro, era conhecido. Mas talvez estivesse te impedindo de se tornar a pessoa incrível que Deus te criou para ser. Talvez, para se proteger, você se tornou dependente e inseguro
e deixou seus próprios sonhos de lado. E Deus, o agricultor sábio, permitiu que essa casca se rompesse. A dor que você sentiu foi a dor do rompimento, a dor de ser enterrado na solidão. Mas ele não fez isso para te destruir. Ele fez isso para te plantar. Ele sabia que somente a partir daquela morte, a sua verdadeira identidade, a sua força, a sua capacidade de amar de forma saudável e completa, poderiam finalmente brotar. Pense naquele sonho que não deu certo, aquele projeto que fracassou e te encheu de vergonha. E se aquele sonho fosse uma semente com um potencial limitado, era o seu plano, a sua visão. Mas talvez fosse pequeno demais em comparação com o que Deus sonhou para você. E Ele permitiu que essa semente caísse por terra. Ele permitiu o fim do seu plano para que Ele pudesse te dar um propósito muito, muito maior. A morte da sua ambição pessoal foi apenas o solo, sendo preparado para o nascimento de um chamado divino. Um chamado que não apenas te abençoaria, mas que abençoaria inúmeras outras pessoas através de você. Você entende a profundidade disso? Deus não está te punindo quando Ele permite que certas coisas em sua vida cheguem a um fim. Ele está te plantando. Ele está te convidando para um nível de vida de propósito e de frutificação que você jamais poderia alcançar se permanecesse do jeito que estava. Mas como a semente, isso exige que você coopere com o processo. E a cooperação aqui tem nome de rendição. Rendição significa soltar. Solte a necessidade de entender tudo. A semente não entende de agronomia. Ela não questiona a escuridão, a umidade e o tempo. Ela simplesmente se entrega ao processo, confiando que a vida dentro dela sabe o que fazer. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa entender por que a porta se fechou, por que a pessoa foi embora. Sua parte é parar de lutar contra a escuridão da incerteza e confiar que o agricultor sabe a estação certa para o seu broto aparecer. Rendição significa soltar a mágoa e o ressentimento. Quando a casca da semente se rompe, ela não guarda rancor da terra que a acolheu. Ela usa a pressão e a umidade para crescer. A dor que te causaram, a injustiça que você sofreu. Você tem uma escolha. Você pode permitir que isso se torne uma raiz de amargura que te envenena por dentro, ou você pode, em um ato de fé sobrenatural, entregar essa dor a Deus e dizer: Senhor, eu não sei como, mas usa isso como adubo para o meu crescimento. Usa essa ferida para me tornar mais forte, mais compassivo, mais parecido contigo. Rendição significa soltar a ideia de como as coisas deveriam ter sido. Essa é uma das prisões mais cruéis em que podemos viver. Ficamos repassando o passado, imaginando futuros alternativos, nos torturando com "e se?". A semente não olha para trás, para a mão do semeador, e lamenta: "Ah, eu estava tão seguro lá". Ela aceita o seu lugar na terra e começa a focar a sua energia em crescer para cima, em direção à luz. Seu passado, com suas alegrias e dores, te trouxe até aqui. Agradeça pelas lições, libere a dor e pare de viver lá. O seu futuro não está atrás de você. O som que você ouviu, aquele fim que te fez desabar, foi o som da sua casca se quebrando. Foi o som da sua zona de conforto se rompendo.
foi o som do seu potencial sendo libertado. Do seu ponto de vista, foi um som de morte. Do ponto de vista de Deus, foi o som de um nascimento iminente. Talvez hoje você se sinta enterrado. Talvez se sinta no escuro sozinho, sem ver nenhum sinal de luz. Talvez a pressão da terra, as contas, as expectativas, a solidão pareça esmagadora. Deixe-me te dizer algo como um mensageiro de esperança: você não foi enterrado. Você foi plantado. E há uma diferença fundamental entre os dois. Enterrar é para os mortos. Plantar é para os vivos que estão prestes a gerar mais vida. O processo pode ser silencioso. Pode ser solitário. Pode parecer que nada está acontecendo. Mas, debaixo da superfície, no lugar secreto do seu coração, onde você e Deus se encontram, Ele está operando. Ele está nutrindo a vida que Ele mesmo colocou dentro de você. Ele está te fortalecendo nas raízes da confiança e da dependência nele. Então, pare de lutar contra a terra. Pare de amaldiçoar a escuridão. Pare de tentar desenterrar a si mesmo para voltar a ser a semente segura e limitada de antes. Abrace o processo. Renda-se ao agricultor. Confie que ele não comete erros. Ele sabe exatamente o que está fazendo com a sua vida. Aquele fim, doloroso e chocante, foi, na verdade, um ato de amor profundo. Foi o ato de um Deus que te ama demais para te deixar ser apenas uma promessa. Ele quer te ver florescer. Ele quer ver a sua colheita. Prepare-se, porque depois da morte vem a ressurreição. Depois do enterro, vem o broto. O seu período de escuridão está terminando. E quando você finalmente emergir da terra, você não será mais o mesmo. Você será mais forte, mais belo e, o mais importante de tudo, pronto para dar o fruto que o mundo precisa desesperadamente que você dê. O fim não foi o seu fim. Foi o começo da sua verdadeira vida. E enquanto você está aí nesse lugar de rendição, aprendendo a confiar no processo de ser plantado, uma palavra, um sentimento, ainda pode tentar te assombrar. É uma das palavras mais pesadas do nosso vocabulário, uma etiqueta que o mundo adora colocar em quem passa por um fim doloroso. A palavra é fracasso. Nós olhamos para o relacionamento que terminou e nos sentimos um fracasso no amor. Olhamos para a empresa que fechou e nos sentimos um fracasso nos negócios. Olhamos para o sonho que não se realizou e nos sentimos um fracasso na vida. Essa palavra se agarra à nossa alma como uma âncora, nos puxando para o fundo do poço do desespero e da vergonha, nos convencendo de que estamos marcados para sempre, desqualificados para qualquer novo começo. Mas hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, nós vamos arrancar essa etiqueta mentirosa da sua vida. Vamos redefinir o que significa fracassar, não segundo o dicionário do mundo, mas segundo a perspectiva do reino de Deus. Antes de virarmos essa chave juntos, quero te pedir algo. Se a palavra fracasso já pesou sobre você, se você já se sentiu definido por uma perda, comente redefinido. Aqui embaixo é a sua declaração de que você se recusa a carregar um rótulo que Deus nunca te deu. Curta este vídeo se essa mensagem já está falando com você e se inscreva para continuar recebendo essa força. E acredite, a forma como Deus usou os maiores fracassos da história vai te dar uma nova esperança. O mundo tem uma definição muito simples e cruel para o fracasso. É a perda.
é a derrota, é não alcançar o objetivo, é cair e não conseguir se levantar. É um ponto final, um atestado de incompetência. Mas no reino de Deus, onde o rei transformou uma cruz de vergonha no maior símbolo de vitória, a lógica é completamente diferente. No reino de Deus, o fracasso muitas vezes é apenas um degrau disfarçado. É um redirecionamento divino. É a sala de aula da humildade. É o treinamento intensivo para um propósito muito maior. Vamos sair da teoria e olhar para a vida de pessoas reais, pessoas como eu e você, cujas histórias estão na Bíblia para nos ensinar. Olhe para a história de José. Imaginem a cena. Um jovem sonhador, o favorito do pai, recebe de Deus sonhos de liderança de que um dia sua família se curvaria diante dele. E o que acontece em seguida? Ele é sequestrado pelos próprios irmãos que o odeiam. É jogado em um poço escuro e frio para morrer. Fim número 1. Do poço, ele é vendido como se fosse um animal, um escravo, para uma terra estrangeira. Fim número 2. Na casa de seu senhor, ele trabalha com integridade, mas é falsamente acusado de assédio pela esposa de Potifar. É jogado injustamente na prisão, esquecido, sem ninguém para defender sua causa. Fim número 3. Pela lógica do mundo, o que era a vida de José? Uma sucessão trágica e humilhante de fracassos. Cada passo parecia levá-lo para mais longe e não para mais perto do sonho que Deus lhe havia dado. Ele era a definição de um fracassado. Um ex-menino mimado que agora apodrecia em um calabouço egípcio. Qualquer um que olhasse para a situação dele diria: acabou. Que desperdício de vida. Mas era fracasso ou era formação? Era o fim ou era o caminho? Cada fim doloroso era, na verdade, um passo indispensável no roteiro que Deus, o autor soberano, havia escrito para ele. O poço o separou da zona de conforto e da dependência de seu pai. A escravidão o levou para o Egito, o lugar exato onde seu destino se cumpriria, e o ensinou a administrar, a servir, a ter excelência mesmo na humilhação. A prisão, aquele lugar de injustiça e esquecimento, foi a faculdade, onde ele aprendeu sobre a natureza humana, desenvolveu seu dom de interpretar sonhos e, crucialmente, o colocou em contato com o copeiro do faraó, a única pessoa que poderia tirá-lo de lá e apresentá-lo ao rei. Você percebe a genialidade do plano de Deus? O que o mundo, o que os irmãos de José, o que o próprio José, em seus momentos de dúvida, chamaram de fracasso, Deus estava usando como currículo para o governo do Egito. Cada porta fechada na cara dele o estava forçando a caminhar pelo corredor estreito que o levaria diretamente à sala do trono. Agora, olhe para a sua vida. Essa porta que se fechou, esse fracasso que te deixou no chão. E se não for um fracasso, mas o seu poço, o lugar que Deus usou para te separar de algo que te impedia de crescer. E se essa perda financeira, essa humilhação, não for um fracasso, mas a sua escravidão no Egito. O lugar onde Deus está te ensinando a ser fiel no pouco, a desenvolver habilidades que você vai precisar lá na frente. E se esse período de silêncio, de esquecimento, onde parece que ninguém te vê, não for um fracasso, mas a sua prisão, o lugar
onde Deus está tratando o seu caráter no secreto, te moldando para a posição de honra que Ele tem para você. Vamos olhar para outro gigante da fé, Moisés, criado como um príncipe no palácio mais poderoso do mundo, educado e influente com tudo para ser um sucesso. Ele sabia que tinha um chamado para libertar seu povo, e o que ele fez? Tentou fazer a coisa certa do jeito errado. Agiu na força do próprio braço, cometeu um assassinato e teve que fugir para salvar a própria vida. Que queda espetacular! Um príncipe do Egito, agora um fugitivo. Um pastor de ovelhas no meio do deserto do nada. Que fim humilhante! Que fracasso retumbante! Mas aquele deserto, aquele lugar de esquecimento e de aparente fracasso, foi a sala de aula mais importante da vida de Moisés. Foi a universidade do nada de Deus. Por 40 longos anos, Deus usou o silêncio do deserto para esvaziar Moisés de seu orgulho, de sua autoconfiança, de sua impaciência. O príncipe arrogante teve que aprender a cuidar de ovelhas teimosas. O homem acostumado com os banquetes do palácio teve que aprender a depender do maná do céu. O fim de sua identidade como príncipe do Egito foi o começo de sua verdadeira identidade como servo do Deus Altíssimo. E somente quando Moisés estava completamente esvaziado de si mesmo, Deus pôde aparecer para ele na sarça ardente e dizer: agora você está pronto. Alguns de vocês estão no deserto hoje. Vocês olham para a sua vida e sentem que fracassaram. Eu tinha tanto potencial. E olhe onde eu vim parar. Você se sente desqualificado e esquecido. Mas Deus quer que você ouça isto hoje. Ele não desperdiça desertos. Esse período de escassez, de silêncio, de anonimato, não é a sua sentença de fracasso. É o seu treinamento. É Deus te esvaziando do que não serve, do orgulho, da ansiedade, da necessidade de aprovação dos outros, para poder te encher do que realmente importa, a sua presença, o seu poder, a sua direção. A verdade, meus amigos, é que o sucesso aos olhos de Deus muitas vezes nasce do ventre do que o mundo chama de fracasso. Pedro, o discípulo impetuoso, declarou que morreria por Jesus. Horas depois, ele negou conhecê-lo, não uma, mas 3 vezes, para uma simples serva. Que fracasso moral devastador! Ele chorou amargamente, convencido de que havia arruinado tudo. Mas foi exatamente essa queda, essa percepção de sua própria fraqueza que o quebrou, o humilhou e o preparou. O Pedro arrogante e autoconfiante nunca poderia liderar a igreja. Mas o Pedro quebrantado, que sabia que não era nada, sem a graça de Cristo, esse sim pôde se levantar no dia de Pentecostes e com uma única pregação levar 3.000 almas a Jesus. O seu maior fracasso se tornou a fundação do seu ministério. Então, eu pergunto a você, com todo o amor e seriedade, o que você tem chamado de fracasso em sua vida, pare por um momento. Pense naquela situação que te enche de vergonha, que você tenta esconder dos outros. Agora, eu te desafio a olhá-la com novos olhos, com a perspectiva do reino. E se não for um fracasso, mas uma formação, e se não for uma condenação, mas uma preparação, o que você chama de fracasso, Deus chama de treinamento. O que você chama de fim da linha, Deus chama de desvio necessário. O que você chama de humilhação, Deus chama de escola. Da humildade, a única escola que nos qualifica para receber a verdadeira honra que vem dele. A Bíblia diz em Provérbios 24,
Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se. Note que a Bíblia não diz se o justo cair, mas ainda que o justo caia. A queda não é uma possibilidade, é uma parte do processo. A marca de um justo não é nunca cair, mas sempre se levantar, não na sua própria força, mas na força daquele que o sustenta. Portanto, hoje, em nome de Jesus, recuse-se a ser definido pelo chão em que você caiu. Recuse-se a acreditar na mentira de que o seu erro é maior do que a graça de Deus. Recuse-se a pensar que a sua história termina no capítulo do fracasso. Dê a esse capítulo um novo nome. Chame-o de o treinamento. Chame-o de a escola. Chame-o de o redirecionamento. Abrace a lição que Deus quis te ensinar na dor. Deixe que a sua queda te ensine a depender mais dele. Deixe que a sua perda te ensine o que realmente tem valor. O fim do seu plano perfeito abriu espaço para o plano perfeito de Deus começar a se manifestar. E o plano dele, meu amigo, minha amiga, é infinitamente melhor, maior e mais glorioso do que qualquer coisa que você poderia ter planejado para si mesmo. O seu fracasso não te desqualificou. Ele apenas te preparou. Então, nós já entendemos. O que parecia o fim era apenas Deus limpando o terreno. O que parecia morte era apenas uma semente sendo plantada. E o que o mundo carimbou como fracasso era, na verdade, Deus te treinando, no secreto te preparando para algo maior. Mas talvez, enquanto você processa tudo isso, uma outra pergunta surge em seu coração. Uma pergunta ainda mais difícil, mais íntima. Tudo bem, eu entendo que Deus usa as minhas quedas e os meus erros. Mas e as coisas boas? E as pessoas que eu amava e que se foram? E as oportunidades que pareciam certas e que foram arrancadas de mim? Por que Deus permitiria que eu perdesse algo que parecia bom? Algo que eu amava? Algo que não parecia um erro? Essa é uma das questões mais dolorosas da jornada da fé. Porque uma coisa é aceitar que Deus redime os nossos fracassos. Outra, bem diferente, é entender porque Ele às vezes remove os nossos sucessos, os nossos confortos, as nossas alegrias. A resposta para isso não está na lógica humana. Está em uma das metáforas mais belas e ao mesmo tempo mais cortantes que Jesus usou para descrever o seu cuidado por nós, a metáfora da videira e do agricultor. Antes de entrarmos nesse jardim e entendermos o coração do agricultor, quero te fazer um convite muito especial. Se você já sentiu a dor de perder algo ou alguém que você amava muito e não entendeu o porquê, comente "Confio no agricultor". É uma declaração de fé no meio da sua dor. Curta este vídeo. Se estas palavras estão te encontrando onde você está, e se inscreva para que possamos continuar crescendo juntos. O que vamos descobrir agora pode transformar a forma como você enxerga as suas perdas para sempre. Em João, capítulo 15, Jesus diz: "Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda." Vamos parar e analisar essa frase com o coração aberto, porque ela contém um segredo divino. A primeira parte é fácil de entender: o ramo que não dá fruto, que está seco, morto, apenas roubando a energia da planta,
o agricultor corta. Isso faz sentido. É a remoção do que é inútil. Mas a segunda parte desafia a nossa compreensão. E todo ramo que dá fruto, ele poda. Espere um pouco. O ramo que está fazendo tudo certo, o ramo que está saudável, que está vivo, que está produzindo, esse também é podado. Por quê? A resposta de Jesus é simples e profunda. Para que dê mais fruto ainda. Você já viu um agricultor experiente cuidando de um vinhedo? Em uma certa época do ano, ele anda entre as videiras com uma tesoura afiada e começa um trabalho que, para um leigo, parece um ato de violência, de crueldade. Ele não corta apenas os galhos secos, ele olha para os galhos verdes, os galhos cheios de folhas, os galhos que já têm pequenos cachos de uva se formando, e ele começa a cortar. Ele remove folhas em excesso que fazem sombra e impedem o sol de chegar ao fruto. Ele corta pequenos ramos secundários que, embora pareçam produtivos, estão apenas dividindo a força da planta, resultando em muitas uvas pequenas e azedas em vez de poucas uvas grandes e doces. Ele corta até mesmo a ponta do ramo principal para forçar a seiva a se concentrar nos frutos que já existem. Para quem não entende o processo, aquilo é uma carnificina. Coitada da planta, porque feri-la assim, ela estava tão bonita, tão cheia de vida. Mas o agricultor, com seu olhar treinado e seu coração focado na colheita, sabe de algo que nós não sabemos. Ele sabe que a aparência de crescimento nem sempre significa frutificação de qualidade. Ele sabe que para que a videira alcance seu potencial máximo, para que ela produza as uvas mais doces e valiosas, ela precisa passar pela dor da poda. A poda não é uma punição. É um ato de amor intencional, focado em um fruto maior e melhor. Agora, olhe para a sua vida. Deus é o agricultor. Você é o ramo ligado a Jesus, a videira verdadeira. E às vezes, com o coração cheio de um amor que você nem consegue imaginar, Ele permite a poda. Aquele amigo ou amiga que era tão próximo, com quem você compartilhava tudo, mas que de repente se afastou ou te traiu, doeu. Pareceu uma perda terrível. Mas e se aquela amizade, por mais que parecesse boa, estivesse se tornando uma muleta? E se você estivesse dependendo mais da aprovação daquela pessoa do que da aprovação de Deus? E se as conversas com ela estivessem te enchendo mais de fofoca e ansiedade do que de fé e esperança? O agricultor, em sua sabedoria, viu que aquele ramo estava dividindo a sua força e ele o removeu, não para te deixar sozinho, mas para te forçar a buscar toda a sua seiva, toda a sua força diretamente nele, a videira. Aquele emprego que você amava, que te dava status e segurança, mas que foi tirado de você, pareceu o fim do mundo. Mas, e se aquele trabalho, por mais que parecesse um fruto, estivesse produzindo em você o fruto errado, o fruto do orgulho, o fruto da ganância, o fruto de uma identidade baseada no que você faz e não em quem você é em Cristo? O agricultor viu que aquele ramo, por mais bonito que parecesse por fora, estava te impedindo de produzir o verdadeiro fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade. E ele o podou. Não para te humilhar, mas para te purificar. Para te lembrar que a sua fonte de valor não está em um cargo, mas em ser filho dele. Aquele relacionamento amoroso que parecia perfeito, mas que terminou e deixou seu coração em pedaços, você clamou:
Senhor, por que tiraste isso de mim? Era bom, eu o amava. Mas o agricultor que vê o futuro talvez tenha visto que aquele ramo, se continuasse a crescer, te levaria para um caminho de comprometimento da sua fé. Talvez ele tenha visto que a doçura daquele fruto era superficial e que a longo prazo ele te afastaria da videira. A poda doeu como nada antes, mas foi um ato de proteção, um ato de amor que te salvou de uma colheita amarga que você não conseguia enxergar. A poda é dolorosa porque ela mexe com o que está vivo. É muito mais fácil se livrar de um galho seco, de um pecado óbvio, de um hábito ruim. Mas quando Deus começa a podar as áreas boas da nossa vida, os nossos confortos, os nossos apegos, os nossos planos bem-sucedidos, é aí que a nossa fé é verdadeiramente testada. É aí que precisamos confiar que o agricultor sabe mais do que nós. Ele vê as folhas em excesso na nossa vida, as distrações, as ocupações, as redes sociais, as séries. Coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas que estão criando sombra, impedindo que a luz do sol da justiça, que é Cristo, penetre e amadureça o fruto em nós. E Ele as poda. Ele permite temporadas de silêncio, de menos atividade, para que possamos nos concentrar no que realmente importa. Ele vê os ramos ladrões, aqueles pequenos compromissos, aquelas pequenas mentiras, aqueles prazeres secretos que parecem inofensivos, mas que estão sugando a nossa energia espiritual, nos impedindo de amar a Deus de todo o coração. E Ele, com a precisão de um cirurgião, os corta. Entenda isto, meu irmão, minha irmã. Se você está passando por uma temporada de perda de remoção, não presuma imediatamente que é uma punição de Deus. Se você está conectado a Cristo, se você deseja dar fruto para Ele, é muito mais provável que seja a mão amorosa do agricultor te podando. Ele não está bravo com você. Pelo contrário, Ele está tão satisfeito com o fruto que Ele já vê em você, que Ele decidiu investir em você. Ele olhou para o seu ramo e disse: este aqui tem potencial. Este aqui pode dar muito mais. Eu vou podá-lo, porque eu acredito no fruto que ele pode gerar para a glória do meu nome. A poda é um sinal do cuidado de Deus, não da sua ausência. É um sinal de que Ele tem planos maiores para você. Ele não se contenta com uma vida cristã medíocre e sem frutos. Ele não se contenta com uvas azedas. Ele te criou para a excelência, para a abundância, para um fruto tão doce e poderoso que ele possa saciar a fome de um mundo que está morrendo espiritualmente. Então, como responder à poda? Não com resistência, mas com confiança. Em vez de perguntar com raiva, por que eu? Tente perguntar com o coração rendido, Senhor, o que tu queres produzir em mim através disso? Em vez de se agarrar aos galhos que estão sendo cortados, abra as mãos e entregue-os ao agricultor. Confie na tesoura do Pai. O corte de hoje pode estar sangrando, pode estar doendo, mas é a promessa da colheita de amanhã. Ele está te limpando. Ele está te fortalecendo. Ele está te preparando para uma estação de frutificação como você nunca viu antes. A dor da perda que você sente agora não é nada comparada à alegria do fruto abundante que Deus está prestes a cultivar através da sua vida rendida. O fim daquele galho não foi o fim da sua vida. Foi o começo da sua verdadeira produtividade. Nós já caminhamos por terrenos difíceis juntos.
Olhamos para os escombros e vimos o arquiteto. Olhamos para a escuridão da terra e vimos a semente. Olhamos para o fracasso e vimos o treinamento. E olhamos para a dor da poda e vimos o amor do agricultor. Mas talvez mesmo depois de tudo isso, ainda reste em seu coração uma sombra de dúvida. Talvez a sua dor seja tão profunda, o seu fim tão absoluto, que você pensa: isso é muito bonito em teoria, mas a minha situação é diferente. O meu fim é definitivo. O que eu perdi não volta mais. O meu sonho está morto e enterrado. Se essa é a voz que sussurra em sua alma, eu peço que você se incline para a frente, abra cada fibra do seu ser, porque o que vamos contemplar agora não é uma teoria, não é uma metáfora bonita, é o centro da história humana. É o evento que serve como a prova final, irrefutável e eterna, de que o nosso Deus é o especialista em transformar os fins mais trágicos nos começos mais gloriosos. Vamos olhar juntos para a cruz e para o túmulo vazio. Antes de testemunharmos esse milagre, eu quero te fazer um convite que pode ser o mais importante da sua vida. Se você precisa desesperadamente que Deus ressuscite uma área morta da sua história, comente com fé: ressuscita. É mais que uma palavra, é um clamor. Curta este vídeo se a presença de Deus já está te tocando. E se inscreva, porque a vitória que celebramos aqui é a vitória que Ele quer te dar hoje. Volte comigo no tempo há mais de 2000 anos. Vá para aquela sexta-feira em Jerusalém. Tente sentir o que os discípulos sentiram. O céu ao meio-dia ficou escuro como a noite. A terra tremeu. O Filho de Deus, o Messias, esperado. O Mestre, que eles amavam, o homem, que curou os enfermos e ressuscitou os mortos, deu o seu último suspiro, pendurado vergonhosamente em uma cruz entre dois ladrões. Para eles, aquilo não era apenas a morte de um homem. Era a morte da esperança. Era a morte do sonho. Era a morte do próprio Deus em suas vidas. O movimento que iria mudar o mundo acabou. O rei que iria estabelecer um novo reino foi derrotado. Cada promessa, cada sermão, cada milagre, tudo parecia uma mentira cruel diante da realidade brutal daquele corpo sem vida sendo tirado da cruz. Eles o envolveram às pressas em panos de linho com especiarias que mal disfarçavam o cheiro da morte. Levaram-no para um túmulo emprestado, um buraco frio e escuro cavado na rocha. E então, o ato final, uma pedra pesada que exigia vários homens para ser movida, foi rolada sobre a entrada, selando o fim. Fim. Era a palavra gravada naquela pedra. Era a palavra gravada no coração de cada seguidor de Cristo. A escuridão daquela noite não era nada comparada à escuridão que havia invadido a alma deles. Naquele momento, Satanás e todo o inferno celebraram a sua maior vitória. Eles haviam conseguido. Eles mataram o Filho de Deus. Eles silenciaram a voz da verdade. Eles apagaram a luz do mundo. Aquele túmulo selado era o monumento do triunfo das trevas. Foi o fim mais absoluto, mais trágico, mais definitivo que a história já havia testemunhado. Não havia mais nada a ser dito. Não havia mais nada a ser feito. Era o fim. Mas eles não sabiam. Eles, os discípulos, em seu desespero, os soldados romanos, em sua arrogância, os líderes religiosos, em sua justiça própria,
e até mesmo os demônios em sua celebração maligna. Eles não sabiam que estavam olhando para a morte de uma semente, a semente mais preciosa que já existiu. Eles não entendiam que o agricultor divino havia permitido que seu próprio filho fosse plantado na escuridão da terra. Eles não percebiam que aquele túmulo não era uma prisão. Era um portal. Aquela pedra não era uma barreira. Era o casulo de onde a maior borboleta da história estava prestes a emergir. Aquele fim brutal e sangrento não foi um desvio no plano de Deus. Não foi um erro que Deus teve que consertar. Aquele fim foi o centro, o coração pulsante, o clímax do plano de redenção que Deus havia traçado desde antes da fundação do mundo. Sem a morte, não haveria o perdão dos nossos pecados. Sem o sangue derramado, não haveria purificação. Sem o túmulo, não haveria ressurreição. O que parecia a maior vitória do inferno foi, na verdade, o exato mecanismo que Deus usou para desarmá-lo para sempre. Ele usou a própria arma do inimigo, a morte, para destruir o poder da morte. Que estratégia genial! Que Deus tremendo nós servimos. E então, o silêncio do sábado passou. E no primeiro dia da semana bem cedo, enquanto ainda estava escuro, algo aconteceu. Não houve um barulho estrondoso para o mundo ouvir. Houve um movimento divino. A terra tremeu, novamente, não de dor, mas de poder. Um anjo desceu do céu e, com a facilidade com que um homem afasta uma cadeira, rolou aquela pedra pesada para o lado e sentou-se sobre ela. E de dentro daquele túmulo, de dentro daquele lugar de morte e fim, Jesus saiu. Ele não saiu como um fantasma. Ele não saiu como uma vítima que mal sobreviveu. Ele saiu como o rei vitorioso, com as marcas dos pregos nas mãos e nos pés, não como sinais de derrota, mas como troféus da sua vitória. Ele saiu com todo o poder no céu e na terra em suas mãos. Ele saiu tendo vencido a morte, o inferno e o pecado de uma vez por todas. O maior fim da história se tornou o começo mais glorioso que a humanidade já conheceu. O começo da salvação para todo aquele que crê. O começo de uma nova aliança escrita, não em tábuas de pedra, mas no coração dos homens. O começo da vida eterna, não como uma esperança distante, mas como uma realidade presente. Este, meu amigo, minha amiga, é o nosso Deus. Este é o paradigma divino. Este é o modelo que Ele usa para operar em nossas vidas. Ele não é um Deus que apenas conserta coisas. Ele é um Deus que ressuscita o que está morto. Agora, traga isso para a sua vida. Olhe para aquele túmulo que está te assombrando. O túmulo de um casamento que morreu e foi selado com os papéis do divórcio. O túmulo de um sonho profissional que foi enterrado sob uma pilha de dívidas e decepções. O túmulo da sua saúde, selado por um diagnóstico médico que roubou a sua esperança. O túmulo de um relacionamento com um filho selado pela rebeldia e pelo silêncio. Você olha para essa pedra pesada e fria e diz: é o fim, não tem mais jeito. E Deus, o Deus da ressurreição, se aproxima de você hoje no meio da sua dor, coloca a mão no seu ombro e sussurra ao seu espírito: eu sei que parece o fim. Eu sei que a pedra é pesada. Mas você se esqueceu quem? Eu sou. Eu sou aquele que rola as pedras. Eu sou aquele que chama para fora
o que está morto. Eu sou a ressurreição e a vida. E o fim que te paralisou de medo é o exato palco onde eu estou, prestes a demonstrar o meu maior poder. O que você precisa fazer? Você precisa fazer o que as mulheres fizeram naquela manhã de domingo. Elas não foram ao túmulo esperando uma ressurreição. Elas foram para ungir um corpo morto. Elas foram com o coração pesado, mas elas foram. Elas deram um passo de fé no meio da sua dor. Elas se moveram em direção ao lugar do seu maior fim. Deus está te chamando hoje a fazer o mesmo. Pare de evitar o assunto. Pare de fingir que a dor não existe. Vá em oração até a entrada do seu túmulo. Apresente a Ele o seu casamento morto, o seu sonho enterrado, a sua esperança perdida. Não vá com a expectativa de que você pode rolar a pedra. Você não pode. É pesada demais para você. Vá com a fé de que aquele que te encontra lá tem todo o poder para removê-la. O poder que tirou Jesus do túmulo não se aposentou, não diminuiu, não está de férias. A Bíblia diz que esse mesmo poder, o poder do Espírito Santo, habita em nós. Isso significa que dentro de você, neste exato momento, reside o poder de rolar pedras, o poder de transformar fins em começos, o poder de trazer vida onde só existe morte. O fim do seu casamento pode ser o começo de uma cura pessoal e, quem sabe, de uma restauração que só Deus pode operar. O fim da sua carreira antiga pode ser o começo de um chamado que vai te preencher de um propósito que você nunca conheceu. O fim da sua saúde perfeita pode ser o começo de uma dependência de Deus e de um testemunho que vai curar a alma de muitos. O túmulo não é o seu destino final. É apenas um lugar de passagem. É a prova final de que não há situação, não há perda, não há fim tão grande que o poder da ressurreição de Cristo não possa reverter. A cruz não foi o fim para Jesus, foi o caminho para a glória. E o seu sofrimento, a sua perda, o seu fim, não é o seu fim. É a sua preparação para a ressurreição que Ele planejou para você. Então, o poder da ressurreição é real. O Deus que rolou a pedra do túmulo de Jesus é o mesmo Deus que está pronto para rolar as pedras da sua vida. Essa verdade é a nossa âncora, a nossa esperança inabalável. Mas depois que a poeira do milagre assenta, depois que a emoção do momento passa, nós voltamos para a nossa vida cotidiana. E a vida é feita de dias. Dias de espera, dias de incerteza. Dias em que o novo começo prometido ainda parece distante. E as cicatrizes do fim que passou ainda doem. É nesses dias que uma nova batalha começa. A batalha não contra a perda, mas contra a dúvida. A batalha não contra a dor, mas contra a ansiedade. É a batalha para continuar acreditando na promessa quando o cenário ao redor ainda parece o mesmo. E é aqui que precisamos entender a nossa posição. Nós não somos os autores da nossa história. Nós somos os personagens. E a paz que tanto buscamos não vem de tentar entender o enredo, mas de aprender a confiar incondicionalmente no autor. Antes de aprendermos a descansar nas mãos do autor, eu quero te fazer um convite para um ato de entrega. Se você escolhe hoje confiar no plano de Deus, mesmo sem entender todos os porquês, comente: eu confio no autor. Deixe que essas palavras
sejam uma oração, uma semente de fé. Se inscreva no canal para ser fortalecido semanalmente e curta este vídeo para que essa mensagem de confiança alcance mais corações que precisam dela. Pense na sua vida como um grande livro, uma história épica que está sendo escrita pelo maior autor que já existiu. Um bom autor, um mestre da narrativa, sabe que uma boa história não é feita apenas de capítulos felizes e ensolarados, mas de história que prende, que transforma, que inspira, precisa de tensão, precisa de conflito, precisa de reviravoltas inesperadas, precisa de capítulos que terminam de forma abrupta com um suspense, deixando o leitor na beira da cadeira se perguntando: e agora o que vai acontecer? Você pode estar em um desses capítulos agora mesmo. Um capítulo que terminou de uma forma que você nunca esperaria. O herói, você sofreu uma grande perda. O vilão, a circunstância, a traição, a doença pareceu ter vencido. O capítulo terminou com uma cena de escombros, de lágrimas, de incerteza. E você, como personagem e leitor da sua própria vida, fechou as páginas desse capítulo e pensou com o coração apertado: não pode ser. Não pode terminar assim. Este não pode ser o fim da minha história. Não faz sentido. E eu estou aqui hoje como um mensageiro do autor para te dizer: você está absolutamente certo. Não é o fim. A sua confusão e a sua dor vêm do fato de que você só leu um capítulo. Você não tem acesso aos rascunhos, às anotações, ao esboço completo que o autor tem em sua mesa. Você não viu como ele planeja conectar os pontos da sua dor com a alegria que está nas próximas páginas. Você não viu como o personagem que saiu da sua vida neste capítulo, na verdade, abriu espaço para um novo personagem incrível que está prestes a entrar. Você não viu como a porta que se fechou no final deste capítulo vai forçar o herói a descobrir um caminho secreto e muito mais glorioso no capítulo seguinte. Um bom autor não desperdiça cenas. Ele não desperdiça dor. Cada evento, por mais aleatório ou cruel que pareça no momento, serve a um propósito maior na narrativa. O autor, soberano da sua vida, não comete erros. Ele não termina uma história na tragédia. Ele não encerra um livro na derrota. O gênero preferido dele é a redenção. Ele é especialista em pegar os capítulos mais sombrios e usá-los para tornar o final ainda mais brilhante e glorioso. A Bíblia nos dá essa garantia de forma explícita. É a assinatura do autor no contrato da nossa vida. Em Jeremias 29, versículo 11, ele declara: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vamos quebrar essa promessa. Sou eu que conheço os planos. Não é você, não é a sua família, não são seus amigos, não é o seu chefe, não é o governo. É Ele. Ele tem a visão completa. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. A palavra hebraica para prosperar aqui é shalom, que significa muito mais do que prosperidade financeira. Significa paz, plenitude, bem-estar, saúde, segurança. O objetivo final do autor para a sua vida é shalom, mesmo que o caminho para o shalom passe por um vale de lágrimas, o destino final é shalom. O fim que você viu que parecia um dano irreparável
foi apenas uma cena que ele usará para te levar a um nível de Shalom que você não poderia alcançar de outra forma. E a promessa termina com planos de dar-lhes esperança e um futuro. No original, a frase é ainda mais forte, significa literalmente um fim esperado, ou um fim e uma esperança. É como se o autor estivesse dizendo: eu sei que o fim do capítulo que você acabou de ler foi doloroso, mas eu já escrevi o fim do livro, e o fim que eu escrevi para você é um fim de esperança, de vitória, de redenção. Então, aguente firme. Continue virando as páginas. Confiar no autor significa, na prática, fazer algumas coisas. Primeiro, significa parar de tentar reler e reescrever o capítulo que já terminou. Muitos de nós estamos presos no passado. Passamos dias, meses, anos, relendo a cena da nossa maior dor. Ficamos pausando, dando zoom, analisando cada palavra, cada olhar, nos torturando com "e se?". E se eu tivesse dito algo diferente? E se eu não tivesse ido àquele lugar? E se eu tivesse percebido antes? Isso é um tormento autoimposto. O autor já virou a página. O capítulo está encerrado. Você não pode mudar o que está escrito ali, mas você pode confiar que ele usará o que aconteceu ali para o bem nos capítulos que virão. Perdoar, soltar, deixar ir, é a sua forma de dizer ao autor: eu aceito que este capítulo faz parte da minha história e agora estou pronto para ler o próximo. Segundo, confiar no autor significa parar de tentar arrancar a caneta da mão dele para escrever o seu próprio roteiro. Nós fazemos isso o tempo todo. Oramos: Senhor, eu quero a sua vontade, mas que tal se ela se parecesse um pouco com isso? Deus, eu confio em ti, mas só para garantir, eu já fiz o plano A, B e C. Nós tentamos controlar as circunstâncias, manipular as pessoas, forçar as portas, porque no fundo não confiamos totalmente que o roteiro do autor é melhor que o nosso. Toda essa luta, essa ansiedade, esse esforço vem de uma tentativa de ser o autor da nossa própria vida. A paz verdadeira só vem quando você entrega a caneta de volta ao dono dela. A oração mais poderosa que você pode fazer não é uma lista de pedidos, mas uma declaração de rendição. Senhor, eu não entendi esse último capítulo. Eu estou com medo do que vem pela frente, mas eu confio em ti. Eu confio no teu amor, na tua sabedoria, no teu poder. Eis aqui a minha vida. Escreva a história que tu queres escrever. Eu serei o personagem fiel que confia no seu autor. Terceiro, confiar no autor significa abraçar o mistério. A sua mente finita nunca jamais conseguirá compreender totalmente a mente infinita do autor. Haverá porquês que nunca serão respondidos deste lado da eternidade. Haverá fios na tapeçaria que parecerão soltos até o dia em que o veremos face a face. E está tudo bem. A fé não é antes a ausência de perguntas, é a decisão de confiar nele, apesar das perguntas sem resposta. É olhar para a cruz e dizer: o Deus que foi capaz de sacrificar seu próprio filho por mim mesmo, quando eu era seu inimigo, é um Deus em quem eu posso confiar, com os capítulos da minha vida que eu não entendo. A cruz é a prova definitiva de que
O autor não é apenas soberano, ele é bom, radicalmente e incondicionalmente bom. A sua vida não é uma série de acidentes, não é um caos sem sentido. É uma história de redenção escrita pelo maior de todos os autores e estrelada por você. E o fato de você não gostar do capítulo atual não significa que a história seja ruim. Significa apenas que ainda não acabou. Portanto, levante-se do chão dos escombros, limpe a poeira da autocomiseração. Entregue a caneta da sua vida de volta a Deus. A sua rendição não é um ato de fraqueza, é o seu maior ato de força. É o convite oficial para que ele comece a revelar página por página o começo glorioso que ele desde sempre planejou para você. A sua parte não é escrever, a sua parte é confiar. E a parte dele é transformar a sua bagunça em uma mensagem, o seu teste em um testemunho e o seu fim doloroso no começo da maior aventura da sua vida. E assim, nós chegamos ao final da nossa jornada juntos. Mas o que eu oro, com todo o meu coração, é que este seja, na verdade, o verdadeiro começo para você. Nós caminhamos pelos escombros e vimos que Deus é o arquiteto. Nós encaramos a morte e a vimos como uma semente. Redefinimos o fracasso como um treinamento. Vimos a poda como um ato de amor. Testemunhamos o poder do túmulo vazio. E, finalmente, aprendemos a descansar, confiando no autor da nossa história. Mas de nada adianta todo esse conhecimento, toda essa revelação, se ele permanecer apenas na sua cabeça como uma bela teoria teológica. A verdade só se torna poder quando ela desce da mente para o coração e do coração para os seus pés, te movendo para uma nova direção. A pergunta que ecoa no ar agora, depois de tudo o que ouvimos, é simples e direta. O que você vai fazer com isso? Hoje, neste exato momento, a caneta está na mão de Deus. A planta do novo edifício está sobre a mesa dele. A vida da ressurreição está pulsando, pronta para ser liberada. O novo capítulo está em branco, esperando para ser escrito. E tudo o que ele espera é o seu sim. Antes de selarmos este tempo com uma decisão, quero te fazer um último convite, talvez o mais importante de todos. Se você está pronto para deixar o passado para trás e abraçar o novo começo que Deus tem para você, comente com toda a força do seu coração: hoje começa o novo. Declare isso sobre a sua vida, e se esta mensagem inteira foi uma bênção para você, compartilhe-a agora com 3 pessoas que precisam ouvir que o fim delas é, na verdade, um começo. Vamos espalhar essa esperança juntos. Eu quero falar agora, não para a multidão, mas diretamente para você. Você que ouviu cada palavra e sentiu Deus falando no profundo da sua alma. Esse fim, que te feriu de uma forma que você achou que nunca se recuperaria. Essa perda que te deixou sem chão, sem ar, sem direção. Essa porta que se fechou na sua cara com um barulho tão alto que silenciou todas as outras vozes de esperança. Eu quero que você olhe para isso agora, talvez pela última vez, e declare comigo pela fé: isso não é o meu memorial. Não é a lápide que define a minha história. É o meu marco zero. É o meu ponto de partida. Deus não permitiu esse fim para te quebrar em pedaços irreparáveis. Ele permitiu esse fim para te despertar. Talvez você estivesse dormindo em uma vida confortável, mas sem propósito. Talvez estivesse em um relacionamento que te agradava,
mas que te afastava dele. Talvez estivesse em um emprego seguro, mas que estava matando os seus dons. E Deus, em sua misericórdia radical, teve que sacudir o seu mundo. Ele teve que permitir que a estrutura ruísse para te salvar dos escombros de uma vida medíocre que você mesmo estava construindo. Ele permitiu esse fim para te libertar. Libertar de um passado que te assombrava. Libertar de uma identidade que não era sua. Libertar de pessoas que te limitavam. Libertar do medo que te paralisava. A porta que se fechou, na verdade, te trancou do lado de fora de uma prisão que você chamava de zona de conforto. E ele permitiu esse fim para te posicionar, para te colocar no lugar exato, no tempo exato, com o coração exato. Um coração quebrantado e humilde, para receber algo infinitamente maior, melhor e mais glorioso do que a sua mente finita poderia sequer conceber. A escolha, agora, está diante de você. É uma encruzilhada. E existem apenas dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho do passado. É o caminho de permanecer sentado nos escombros, olhando para o que foi perdido, remoendo a dor, se definindo pela perda. É um caminho de luto perpétuo. É escolher ser a vítima da sua própria história. E, infelizmente, muitas pessoas escolhem esse caminho. Elas constroem um monumento para a sua dor e passam o resto da vida adorando nesse altar. Mas há um segundo caminho. O caminho da fé. O caminho de se levantar, mesmo que as pernas ainda estejam trêmulas. O caminho de limpar a poeira das roupas, enxugar as lágrimas e, com os olhos ainda vermelhos, olhar para frente para o arquiteto e sussurrar: estou pronto. O que vamos construir agora é o caminho de se recusar a ser definido pela porta que se fechou e começar a caminhar em direção à porta que ele, e somente ele, está abrindo. Hoje é o dia de fazer essa escolha. Hoje é o dia de parar de olhar para trás. A esposa de Ló foi transformada em uma estátua de sal. Não porque ela olhou para trás, mas porque o coração dela ficou lá. Onde está o seu coração hoje? Ainda está preso àquele relacionamento, àquele emprego, àquela versão de si mesmo que não existe mais. É hora de trazer o seu coração de volta para o presente, para o único lugar onde Deus pode operar o agora. Hoje é o dia de parar de lamentar o que você não tem e começar a agradecer pelo que você tem. Um Deus que te ama, que tem um plano para você e que tem todo o poder para cumprir esse plano. A gratidão é o combustível da fé. Comece a agradecer não pelas circunstâncias, mas pelo caráter dele. Deus, obrigado, porque tu és fiel, mesmo quando eu não sou. Obrigado, porque tu és bom, mesmo quando a vida é dura. Obrigado, porque os teus planos para mim são de paz e não de mal. Hoje é o dia de parar de esperar por um grande evento, um sinal no céu, e começar a dar o próximo pequeno passo de obediência. Qual é a coisa mais simples que Deus está te pedindo para fazer hoje? É perdoar aquela pessoa. Então, faça. É pedir perdão. Então, faça. É abrir a sua Bíblia pela primeira vez em meses. Então, faça. É procurar ajuda. Então, faça. O seu novo começo não começa com um salto gigante, mas com um único e corajoso passo na direção que Deus está apontando. Eu quero te convidar a selar essa decisão agora mesmo, onde quer que você esteja. Não é sobre uma religião, não é sobre uma placa de igreja,
É sobre um relacionamento com o Deus vivo que quer reescrever a sua história. Eu quero te guiar em uma oração simples, mas poderosa. Se você está pronto, repita essas palavras em voz alta ou no silêncio do seu coração. Pai Celestial, eu venho a Ti hoje exatamente como estou, com o meu coração em pedaços, com as minhas dúvidas, com a minha dor. Eu confesso que tentei ser o autor da minha própria história, e o resultado foram esses escombros. Hoje eu me arrependo. Eu entrego a Ti a caneta da minha vida. Eu entrego a Ti o meu fim. Eu entrego a Ti a minha dor, a minha mágoa, o meu fracasso, a minha perda. Eu coloco tudo aos pés da cruz de Jesus. E eu recebo pela fé o Teu perdão, a Tua cura e o Teu novo começo. Senhor, eu confio em Ti como meu autor. Escreva o próximo capítulo. Eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei que Tu estás comigo. Enche-me com o Teu Espírito Santo, para que eu tenha a força para me levantar e caminhar na novidade de vida que Tu tens para mim. A partir de hoje, a minha história é Tua. Usa-a para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba de uma coisa: algo mudou. No mundo espiritual, um decreto foi assinado. O seu passado foi pregado na cruz. E o seu futuro foi selado com a promessa da ressurreição. A sua parte agora é caminhar nessa nova realidade. Haverá dias difíceis, sim. Haverá momentos em que a velha mentalidade tentará voltar, com certeza. Mas agora, você tem uma nova âncora. Agora você sabe que não importa o que aconteça, o fim que você vê nunca é o fim de verdade. É sempre e para sempre o começo que Deus planejou. O melhor da sua história não está no passado emoldurado na parede das suas memórias. O melhor da sua história ainda não foi escrito. E o autor é genial. Confie nele. O seu novo começo não começa amanhã. Ele não começa quando tudo estiver perfeito. Ele começa agora.